Bom dia a todos. Nós estamos no primeiro domingo de maio e esse mês para nós tem um significado especial. É o mês do aniversário da igreja. Nós vamos continuar o estudo do trimestre na escola bíblica dominical com os adultos, uns aos outros. Eu gostaria de orar antes de nós começarmos. Querido Deus, eterno Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para o estudo da Tua palavra. Pedimos que Tu abençoes, ó Deus, em cada trecho, Senhor, que formos estudar, que a Tua palavra fale o coração de cada um de nós. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje o assunto é a quinta lição, cuidem uns dos outros. Cuidem uns dos outros. E o texto básico que nós vamos ler na palavra de Deus está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 31. Mas nós vamos destacar apenas, devido ao tempo, os versículos 24 a 27. Diz assim: mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Eu quero ler novamente o verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. O propósito desta lição, cuidem uns dos outros, é enfatizar sobre a mutualidade de ações na vida da igreja enquanto corpo de Cristo e também na sociedade, para cumprir a ordem de Jesus. Amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Uma definição de mutualidade é a qualidade ou o estado do que é mútuo, é reciprocidade, é permutação, é troca. Nós gostaríamos de pensar um pouco a respeito desses assuntos. Primeiro, é dado maior destaque às pessoas que têm melhores condições econômicas e financeiras ou maior nível de graduação acadêmica. A pessoa pode ser um PhD, pode ser um doutor, pode ser mestre em alguma coisa. Infelizmente, isso acontece com frequência em grande parte das igrejas, dar maior destaque a pessoas que têm esses dotes. E a segunda coisa que queremos analisar é pessoas humildes, adoecem, são hospitalizadas e passam por privações, e às vezes a liderança da igreja não fica sabendo, não toma conhecimento. Talvez por falta de comunicação, talvez pela importância que se dá. Gostaríamos também de pensar sobre estas questões. Vou voltar a um tópico. Primeiro, qual é a pessoa humana mais importante na igreja que você considera? Pensa bem, qual é a pessoa mais importante na igreja que você considera? Em segundo lugar, a igreja tem algum membro que, na sua avaliação ou na sua opinião, apesar de não merecer a exclusão desse membro ou dessa pessoa, mas atrapalha pela presença e pelo seu comportamento, pelas suas ações, e deixaria todos os irmãos mais à vontade se ele mudasse para outro lugar. Terceiro, você crê que a sua presença
e participação na vida da igreja são importantes para o corpo de Cristo? Há pessoas que dizem, olha, ninguém reconhece o que eu faço, ninguém dá importância, ninguém dá valor por aquilo que eu estou fazendo. Quarto, você acha que o serviço que você faz na igreja não é reconhecido pela maioria dos membros? Esta mesma questão que eu mencionei há pouco, acontece muita gente reclamar, fala, puxa vida, eu estou há tanto tempo trabalhando e ninguém reconhece o que eu faço. Quinto lugar, você sabe de algum membro que seja marginalizado pelos demais irmãos ou por não ser inteligente, por não ser talentoso, por não ser participativo? Você conhece, tem na igreja pessoas dessa natureza? Em sexto lugar, existe na igreja algum grupo de pessoas que atrai toda a atenção ou autoridade para si? Nós sabemos que isso acontece nas comunidades. Há pessoas que se sobressaem, há pessoas que aparecem mais do que as outras, que chamam mais atenção e por isso muitas vezes elas são alvo de aglutinação, ou seja, mais pessoas ficarem a seu lado. Mas vamos pensar, vamos refletir sobre esse assunto. Será que nós podemos afirmar que todas as pessoas da nossa igreja têm igual cuidado pelo bem-estar dos outros membros, bem como interesse nos seus ministérios? Será que isso tem na igreja? Como nossa igreja não é diferente de muitas outras igrejas, temos que responder, não. Não. Preocupado com isso, é que Paulo escreveu um mandamento que estudaremos a seguir. Vamos pensar sobre o seguinte: o que você entende por mandamento? Eu fui buscar no dicionário do Aurélio, e ele diz, é um ato ou efeito de mandar, mandato ou mando. É também mandado. É também prescrição, preceito, regra, isso tudo é mandamento. É também uma ordem contida num mandado ou num preceito legal. Na Bíblia, nós encontramos mandamento como os preceitos do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos. Quando alguém recebe um mandamento, que opção ele tem? Eu conheço um ditado popular que às vezes algumas pessoas não gostam, mas que diz o seguinte, que manda quem pode e obedece quem tem juízo. É um ditado popular, mas tem um fundamento. Porque todas as partes do corpo têm a mesma importância. Todas as partes do corpo, estou dizendo do corpo humano, e nós também podemos imaginar na igreja como o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele deu orientação à igreja de Corinto, que está nos versículos 12 a 31 do capítulo 12. Na igreja de Corinto, todas as pessoas, na igreja de Cristo, aliás, todas as pessoas devem ter a mesma importância. Irmãos, eu fui pastor titular durante mais de 40 anos, e eu confesso que não é fácil, muitas vezes, nós tratarmos as pessoas igualmente. Algumas pessoas exigem mais atenção, o cuidado, outras exigem menos, são mais participativas, mais colaborativas e ajudam até na liderança da igreja. Não deve haver distinção de honra para nenhum membro da igreja, nem o pastor, nem presbítero, nem líderes de células, nem diáconos, nem ministros de louvor. Não merece ou não pode haver distinção ou honra
para membro da igreja. Jesus ordena que nós cuidemos uns dos outros, ou seja, todos devem ser igualmente cuidados no corpo de Cristo. Vamos examinar, em primeiro lugar, o mandamento. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 24 e 25, e eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, Paulo descreve: foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. É importante nós reconhecermos que isso é o mandamento do Senhor. Não é uma opção, não é uma escolha de comportamento, é um mandamento da parte do Senhor. Em segundo lugar, qual o contexto desse mandamento? Na igreja de Corinto, havia irmãos que usavam seus dons para alimentar o seu próprio ego, ou seja, o seu orgulho, a sua satisfação pessoal. Além disso, o grupo estava dando valor a um dom que nem de perto era o mais útil à igreja. Ou seja, eles estavam dando mais valor às línguas estranhas e não dando valor a outro comportamento. O exercício desse dom estava produzindo inveja, estava produzindo orgulho na igreja, um orgulho espiritual, estava produzindo divisões partidárias na igreja. No capítulo 12, que é a base do nosso estudo, Paulo lembra aos coríntios o fato de que Deus colocou cada membro do corpo no lugar que ele próprio escolheu. Deus escolheu o lugar para colocar cada parte do nosso corpo. E diz assim o texto: o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Por isso, se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo for olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. O Espírito Santo dá os dons aos homens, distribuindo-os de acordo com a vontade dele, do Espírito Santo, e não da vontade do homem. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Nós não podemos reclamar, mas por que eu não tenho esse dom e fulano tem? Não podemos ficar reclamando disso. Deus deu a cada um de nós um dom, ou a oportunidade de exercer esse dom no corpo de Cristo. A cada membro foi indicada uma posição dentro da igreja, sendo cada membro importante para seu funcionamento. Nenhum membro é desnecessário. Nós temos 5 dedos em cada mão, temos 5 artelhos em cada pé. Fala assim, mas até é muito, pode cortar alguns. Não. Todos eles são importantes. Os pés, por exemplo, os dedos contribuem para o equilíbrio, para o nosso equilíbrio. E as mãos, nós precisamos de todos os dedos, todas as partes, para fazer aquilo que nos é necessário fazer. Pelo contexto do ensino do apóstolo Paulo, o que estava acontecendo na igreja de Corinto que levou Paulo a escrever-lhes sobre as funções dos membros do corpo? Você acha que
Também existe na igreja hoje dificuldades nesse sentido? Será que no nosso meio há pessoas que dizem, puxa vida, fulano tem esse dom tão importante, tão bonito, eu gostaria de ter o dom dele. Irmãos, isso é inveja, isso é pecado. Deus deu a cada um os seus dons, pode ser um ou mais, mas o importante é que nós usemos esses dons para abençoar o corpo de Cristo, para assistir às necessidades do corpo de Cristo, e seja tudo para a glória de Deus. Deus colocou no corpo todos os elementos que há, ou se Deus colocou no corpo todos os membros que há, é porque todos têm importante função a exercer. Isso nós podemos pensar, meus irmãos, no nosso corpo. Todas as partes são importantes e são necessárias. Sempre que uma parte do corpo paralisa, algumas funções deixam de ser desenvolvidas. Olhando para o nosso corpo físico, vamos supor que o estômago não trabalhe para digerir o alimento que nós enviamos para ele. Se o estômago fizer isso, o nosso corpo vai padecer, porque vai ficar parado. Nós vamos ter problemas sérios de saúde, nós teremos que ser tratados pela medicina. Alguma coisa está errada. Irmãos, Deus colocou no corpo todos os elementos que há, e é porque são importantes. Olhando para a igreja, corpo de Cristo, cada membro tem a sua importância, o seu valor. Sempre que uma parte do corpo paralisa, algumas funções deixam de ser desenvolvidas. Vamos supor que o Ministério do Louvor, o tecladista fala assim, não vou tocar mais. Vai dar para notar a falta dele. No momento em que está acontecendo o louvor, fala, cadê o fulano que era para estar tocando? Cada parte é importante no seu ministério. Quando um membro da igreja paralisa de funcionar, ele é isolado e o corpo de Cristo sofre. Irmãos, há situações que muitas vezes nós temos que tratar. Às vezes uma rusga, às vezes um ciúmes, às vezes uma inveja de pessoas, meus irmãos, falam assim, eu não vou fazer mais nada, eu não sou reconhecido, parece que meu trabalho não tem nenhum valor. Mas gostaria, meus irmãos, desculpe. Vamos ver, meus irmãos, a definição. Essa definição. Ter igual cuidado uns pelos outros é o mesmo que mostrar igual e imparcial interesse pelo bem-estar de todos e pelo ministério de cada membro, reconhecimento e aceitação da posição e a função que esse membro recebeu de Deus para um ministério útil no corpo de Cristo. Nós vemos isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 4 a 9, que eu gostaria de ler. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento.
o que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu gostaria que você pensasse e respondesse sobre o seguinte. Primeiro, por que a imparcialidade é importante no cuidado dos membros da igreja? Ser imparcial no tratamento. Se há um problema, por exemplo, que nós estamos enfrentando enfermidades com a Covid, se a liderança da igreja der mais importância a este membro do que àquele, nós estamos errando no tratamento, ou seja, naquilo que Jesus mandou de nós amarmos uns aos outros, assim como ele nos amou. Que importância tem para o crente reconhecer e aceitar a posição de cada membro? É importante, irmãos, que cada um respeite a posição do outro, o ministério do outro, a tarefa que o outro desempenha no corpo de Cristo, porque o conjunto de tudo isso é que vai abençoar todo o corpo, toda a igreja. O que acontece com um membro que não trata imparcialmente todos os membros da igreja? Eu digo para você, ele é considerado um orgulhoso, um arrogante, uma pessoa que trata parcialmente ou com distinção deste e daquele. Passa a ser, meus irmãos, um arrogante. A imparcialidade é o caminho para uma boa convivência, pois agindo assim, não discriminamos as pessoas. Irmãos, ser imparcial, ou seja, não tratar de forma diferente esse ou aquele. É impossível que a igreja cresça sadiamente se seus membros não são alvos de mútuos cuidados. Ou seja, a igreja que há muita individualidade, cada um para si, Deus para todos. Isto prejudica o relacionamento do corpo de Cristo e a saúde do corpo de Cristo. Quarto lugar, um exemplo negativo. Eu creio que assim. Em muitas igrejas, na atualidade, ainda persiste o problema do cuidado desigual com os seus membros. Quase sempre uma igreja tem certos membros que são humildes, que não têm talentos humanos, que não têm recursos financeiros, que têm problema de emprego, de trabalho. Esses são muitas vezes meramente tolerados nas igrejas, infelizmente, ao passo que outros membros, por serem bons professores, bons músicos, abastados financeiramente e de muita influência na sociedade, são altamente honrados. Por um lado, há os irmãos menosprezados e ignorados, e por outro, há irmãos arrogantes. Quais distinções podem criar divisões entre jovens, velhos, entre analfabetos e instruídos, entre brancos e negros? Para tais situações é que existe um mandamento bíblico. Os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Eu gostaria que você pensasse e respondesse. O que a nossa igreja tem feito pelas viúvas? Eu estou dizendo de viúvas
que talvez não tenham familiares por perto, não tenham parentes na mesma casa. O que a igreja tem feito por essas viúvas? Em segundo lugar, como tem agido em relação aos órfãos, ou seja, aqueles que perderam seus pais. E nesta fase que nós estamos vivendo da pandemia, talvez não seja o caso dentro da nossa igreja, mas tem muitas famílias, muitas crianças que estão ficando sem os seus pais. Como tem ajudado os desempregados? Como a igreja tem ajudado? Tem ajudado a procurar um emprego, arrumar um outro trabalho para ele. Em quarto lugar, o que tem feito pelos analfabetos? Irmãos, eu me lembro de muitos anos atrás, a igreja trouxe o curso do Mobral, que era o Movimento Brasileiro de Alfabetização, coisa que hoje não tem mais. Mas trouxemos esse curso para dentro da igreja e nós tínhamos aulas à noite e os professores vinham para alfabetizar os membros da igreja. Em quinto lugar, que tratamento oferece às pessoas de raça diferente da maioria? Louvado seja Deus, porque em nosso meio não vejo essa distinção. Todos são igualmente queridos, amados, e nós louvamos a Deus por isto. Em sexto lugar, como tem cuidado dos idosos? Irmãos, eu gostaria de dar aqui um testemunho. Em 1995, nós contratamos a assistência e a orientação de uma consultoria profissional e a IEV fez um planejamento estratégico onde queria chegar, ou como gostaria de ser e como gostaria de ter, o que gostaria de ter na igreja no ano 2000. Nós estávamos há 5 anos do ano 2000. Um dos alvos do grupo o grupo estabeleceu foi que de ter uma casa de convívio para idosos. E foi pensado como poderia ser essa casa. Poderia ser de tempo parcial, os idosos vêm passar o dia e voltam para suas casas. Ou então de tempo integral, pessoas que não tinham casa, de essa casa então ser também a sua casa, para comer, dormir e ali ficar. Infelizmente, irmãos, ainda não pudemos implantar esse projeto. Mas eu creio que um dia ele poderá ser realizado por esta igreja. Uma proposta. O que a igreja pode fazer por essas pessoas? As viúvas sem família, os órfãos abandonados, os desempregados, os analfabetos, os discriminados, os idosos. Irmãos, se nós olharmos à nossa volta, nós podemos ter todo este elenco de pessoas e situações que merecem e precisam da nossa atenção, do nosso cuidado. Quinto e último lugar, gostaríamos de examinar 5 verdades básicas. Diz assim, com igual cuidado, em favor uns dos outros. É um mandamento que nos comunica, no mínimo, 5 verdades bíblicas ou básicas. A primeira delas fala de arrogância ou orgulho. Não pode haver, meus irmãos, arrogância ou orgulho da parte dos membros que tenham dons e ministérios mais visíveis ou considerado mais extraordinário que os demais. A pessoa precisa ter a humildade de usar o seu dom de acordo com aquilo que Deus tem dado. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. É o que diz na palavra, no versículo 21 de 1 Coríntios 12. Em segundo lugar, inveja ou ciúmes. Não pode existir inveja ou ciúmes da parte daqueles membros
cujos dons e ministérios sejam mais comuns e menos aparentes. Irmãos, eu fui filho de zelador de igreja. E durante um bom tempo, eu me considerei zelador de igreja junto com meus pais. E quando meu pai faleceu, minha mãe voltou a ser zeladora da igreja e nós éramos seus ajudantes. Uma das coisas assim que entristecia o meu coração é de chegar, de observar, quando alguém chegava, passava a mão no banco assim e olhava, quer dizer, será que foi limpo esse banco? Essa pessoa não sabia que nós, os filhos da dona Tiana, nós tínhamos levantado às 6 horas da manhã e tínhamos que preparar tudo até o horário da escola dominical, às 9 horas. Arrumar as cadeiras, tirar pó de tudo. Era a nossa tarefa e fazíamos com amor tudo aquilo ali. Irmãos, qual é a nossa tendência? Aliás, voltando aí a esse ponto. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Eu gostaria que você nos ajudasse e respondesse sobre desprezo que tem menos capacidade aparente do que eu. Será que eu desprezo essas pessoas? Será que alguém observa que eu tenho desprezado pessoas? Ou será que isso eu estou fazendo inconscientemente? Inveja dos que parecem mais capacitados do que eu. Será que eu tenho inveja dessas pessoas que são mais capacitadas? E terceiro, será que eu procuro as amizades dos mais afortunados, ou seja, daqueles que têm mais recursos financeiros? Terceiro lugar, dom e ministério. Todo membro reconhecendo que o seu dom e o seu ministério são importantes para o bem-estar, deve exercê-los de maneira diligente, de acordo com a medida da fé que Deus lhe repartiu. Romanos capítulo 12, versículos 7 e 8. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Quarto lugar, sofrimento e interesse. Se algum membro sofre de alguma maneira, física, emocional, espiritual ou financeiramente, os outros membros devem também interessar-se pelo seu caso, de modo ativo e compassivo. Significa que todos os membros realmente sofrerão pelo motivo de o irmão estar temporariamente desempregado e sem trabalho, inapto para contribuir plenamente à vida do corpo. Voltamos a Romanos capítulo 12, verso 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Em quinto e último lugar, se a um dos membros for outorgada alguma honra especial, todos os demais devem se alegrar com ele, pelo motivo de que todos pertencem ao mesmo corpo e uns aos outros, o que significa aquela honra é a honra de todos. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Irmãos, esta é a orientação da palavra de Deus. E nós gostaríamos agora de partir para a conclusão ou a aplicação. Quando todos os membros da igreja
são igualmente solícitos em favor dos outros membros, a unidade da igreja é preservada e aumenta a mutualidade. Esse comportamento apresenta ao mundo um testemunho de harmonia entre nós. Quanto mais aumentar o amor solidário dentro da igreja, mais o mundo ao redor pode reconhecer os crentes em Jesus, ou também chamado de os evangélicos, como verdadeiros discípulos de Jesus. Quero fazer uma avaliação final sobre o que nós estudamos aqui. Primeiro, quais são as 3 pessoas que mais estimo em minha igreja? E o que eu faço para demonstrar a essas pessoas o meu apreço por elas? Eu estou falando fora do circuito da família. Você pode, o que mais estima seja da sua família. Eu estou dizendo de outras pessoas fora da sua família. Em segundo lugar, quais as 3 pessoas da igreja que eu talvez tenha estimado em menor grau, ou seja, que eu goste menos? E o que eu tenho feito para corrigir esse erro em mim? Eu não posso gostar menos de um e mais de outro. Tem que haver igualdade entre as pessoas. Das 5 atitudes que nós mencionamos há pouco, quantas eu posso começar a tomar em relação às pessoas acima mencionadas na próxima semana ou dentro desses próximos 7 dias? Irmãos, a mutualidade entre nós é algo que deve refletir o amor que existe no corpo de Cristo. Nós seremos chamados verdadeiramente de discípulos de Jesus se nós nos amarmos uns aos outros, se nós considerarmos cada um como parte do corpo de Cristo, e eu sou também parte desse corpo. Que Deus nos abençoe, que Deus faça com que a igreja viva realmente nessa atmosfera de amor uns pelos outros. E que Deus nos abençoe no culto que daqui a pouco nós vamos prestar a Deus. E de uma forma assim especial, nós vamos celebrar a ceia, cada um na sua casa. Pastor Clóvis vai orientar sobre como fazer, mas cada um de nós vai poder participar da ceia do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.